Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, esse final de semana o técnico Jorge Sampaoli tem um desafio muito importante pela frente. O Flamengo vai ao Paraná para poder enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Equipe essa que a gente não tem muita sorte ao enfrentar em seus domínios. Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para o certame. A torcida do Atlético Paranaense está empolgada em receber o Mengão queridão na sua casa e vislumbrar uma subida na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, gente. Assim como o Flamengo, o Atlético Paranaense não vem dando sorte no certame nacional e perdeu 2 partidas das 3 que disputou até aqui, somando apenas 3 pontos na competição, assim como o Mengão queridão. Se o Flamengo está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Atlético do Paraná está na 14ª colocação. Com isso, o jogo de amanhã torna-se primordial para Flamengo e para Atlético Paranaense nas pretensões de conquista do Brasileirão desse ano e até mesmo de fugir de perto da zona de rebaixamento. O Flamengo terá, então, uma situação chata, uma situação dura para poder enfrentar o Atlético do Paraná. Além de toda a motivação que os caras têm, os caras ainda vêm dando resultados surpreendentes e muito bons no que diz respeito à parte de finanças. Nessa semana foi divulgado alguns balanços de clube, o do Flamengo já tinha sido divulgado há mais tempo, mas essa semana foi a vez do balanço do Atlético Paranaense de 2022. E nesse balanço consta que os caras tiveram um superávit de 47 milhões de reais. O Flamengo, para vocês terem uma ideia, teve um superávit na casa de 130 a 150 milhões de reais. Para vocês verem como o Atlético Paranaense vem sendo bem gerido e se a gente não tomar cuidado, e quando eu digo a gente, nós rubro-negros e todos os outros clubes do Campeonato Brasileiro, muito em breve o Atlético do Paraná vai dar muito trabalho também financeiramente aos grandes clubes. Das últimas 5 partidas do Atlético Paranaense, os caras venceram 3 e perderam 2. Inclusive, eles ganharam de virada do líder do Campeonato Paraguaio pela Libertadores da América, fora de casa. Os caras bateram o Olímpia por 2-1. O Flamengo vem com muitas dificuldades para esse jogo. Uma delas eu já tinha retratado para vocês antes do jogo de quinta-feira. Eu disse para vocês que, ao ser relacionado para o jogo contra o Racing, o Arrascaeta não tinha garantias de participar do jogo de amanhã contra o Atlético. Iria rolar exames, acompanhamentos da fisiologia, do departamento médico, conversas com o Jorge Sampaoli e também com o Dr. Márcio Tanuri, para definir se o Arrascaeta viajaria ou não para o Paraná para poder enfrentar o Atlético Paranaense. O Arrasca é essa grande dúvida que a gente tem, até porque agora nós vamos ficar sem o Gerson por cerca de 30 dias aproximadamente. Então o Arrascaeta torna-se primordial em todas as pretensões que o Flamengo tem para esse ano. O Gerson vinha desempenhando bem o papel de Arrascaeta. Everton Ribeiro e Arturo Vidal não conseguem desempenhar esse papel. Inclusive, a gente tem números aí na telinha para vocês de Vidal e de Everton Ribeiro, onde a gente esperava que esses 2 atletas pudessem suprir as ausências de Arrascaeta e de Gerson. Mas o que se viu foi um Vidal cada dia mais cansado, mais improdutivo, até mesmo com relação à armação de jogadas. Porque eu vinha dizendo para vocês que o Vidal sem a bola estava sendo drástico, mas com a bola ele ajudava bastante o Flamengo. Mas agora não é isso que tem acontecido mais não. Agora até sem a bola, até com a bola, o Vidal vem mais atrapalhando do que ajudando, parece estar num ritmo diferente dos demais jogadores, não consegue praticar o seu melhor futebol, enquanto nós temos na figura do Everton Ribeiro uma situação bem parecida. O Everton não é tão participativo quanto o Arturo Vidal. No último jogo, cada um participou bem parecido do jogo, mas só para vocês terem uma ideia, até os 30 minutos do segundo tempo, o Arturo Vidal tinha tocado na bola por 41 vezes, o Everton Ribeiro apenas 31 vezes. A gente tinha uma perda de posse do Vidal
de 5 bolas e uma perda de posse de 8 bolas para o Everton Ribeiro. Ou seja, esses dois meias não estão funcionando no Flamengo como deveriam funcionar e por isso a gente sente muito a falta do Arrascaeta. Eu não sei em que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas o horário que eu estou gravando é ainda pela parte da manhã. Então a gente não teve a definição ainda se o Arrascaeta viaja ou não para o Paraná. Ao longo do dia a gente vai ficar sabendo se o Arrasca vai, se o Arrasca não foi, enfim, e aí nos vídeos subsequentes, tanto aqui no Resenha Rubro-Negra, quanto no Verdade Vermelho e Preto, quanto também no Fla Nação VP, a gente vai contando para vocês aí, vai atualizando vocês sobre a situação dos jogadores que viajam para o Paraná. E no Campeonato Brasileiro, como eu falei para vocês, o Sampaoli ainda não deu sorte, ainda não venceu uma partida. Foram 2 jogos comandados por Sampaoli. Contra o Internacional de Porto Alegre, aquele jogo que, na minha opinião, nós não merecíamos perder, mas perdemos, e também um jogo contra o Botafogo em que a gente foi massacrado em campo. Essas 2 derrotas fazem com que uma certa pressão já comece a surgir na cabeça de Jorge Sampaoli. E pressão essa que, na minha opinião, ela é descabida, ela é desproporcional e ela é até injusta com um treinador que foi anunciado no Flamengo no dia 17 de abril. Nós estamos hoje no dia 6 de maio, portanto, Sampaoli não cumpriu ainda nenhum mês de Flamengo e já há conselheiros buzinando na cabeça do Rodolfo Landim, pedindo a demissão de Jorge Sampaoli. Obviamente que nesse momento o Landim não pensa em demitir o Jorge Sampaoli, não passa pela cabeça de Landim demitir o Jorge Sampaoli agora, com menos de um mês de trabalho, mesmo que os resultados, principalmente no Brasileirão, não tenham sido dos melhores. Também na Libertadores não, né? O grande resultado do Sampaoli foi contra o Maringá pela Copa do Brasil, mas aí é uma equipe que nem divisão direito tem, né? Série D, me parece, o Maringá. Com exceção desse jogo, nenhum outro jogo do Flamengo foi convincente, ou quando foi, o Flamengo não venceu. Então, assim, há já conselheiros vislumbrando que o Sampaoli não vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa equipe do Flamengo e pedindo já a demissão do treinador argentino para que possa acontecer alguma coisa mirabolante para que o Flamengo consiga terminar esse ano de forma digna. Tem gente me passando mensagem, conselheiro me passando mensagem, com medo do Flamengo ser rebaixado esse ano. Um conselheiro se aproximou de mim hoje e me disse que está com muito receio de tudo que está acontecendo dentro do Flamengo, porque está vendo uma certa soberba, uma certa empáfia por parte de dirigentes rubro-negros com relação ao que pode vir a acontecer esse ano com o Flamengo. Não tem nenhum dirigente preocupado com rebaixamento, preocupado com não vencer títulos esse ano. Os caras estão tão acostumados a ganharem todo ano, ganharem alguma coisa todo ano, que eles estão meio que cegos para a possibilidade desse ano ser diferente dos demais. E não só o Flamengo não ganhar nada, quanto ficar lutando na zona de rebaixamento para não ser rebaixado, ou até pior, por conta da inércia dos dirigentes, deles não abrirem os olhos, não chamarem os jogadores na chincha, porque é muito disso que tem se falado ultimamente em off, que os jogadores não são pressionados, que eles não são pressionados mesmo pela diretoria para trazer resultados melhores, que pode acabar que uma hora acordar e ter acontecido como aconteceu com o Cruzeiro, não na parte financeira, mas na parte de ser rebaixado, porque uma vez que você entra nessa zona e fica naquela dificuldade de sair, as coisas acabam ficando cada vez mais difíceis. Particularmente eu não acredito em nada disso. Talvez eu esteja tão cego quanto os dirigentes rubro-negros, né? Eu não acredito no Flamengo numa zona de rebaixamento por muito tempo. Até sei que o jogo de amanhã é muito, muito difícil, muito, muito complicado. Qualquer resultado pode acontecer, inclusive o resultado de empate pode acontecer amanhã, e o empate pode nos levar perto da zona de rebaixamento, ou até mesmo para dentro da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados, mas eu entendo que a gente está muito no início do trabalho do Sampaoli. Eu duvido muito que esse elenco vá se deixar passar por uma humilhação dessa de ficar jogando na zona de rebaixamento. Também não acredito que o Flamengo não vá se classificar às oitavas da Libertadores. Precisaríamos ser ultrapassados por Aucas e Ñublense. Não tem nesse
planeta, nesse universo, uma maneira da gente ser desclassificado por Nublense e Alcas. Não dá, mesmo jogando futebol que a gente ainda não aprova, mesmo tendo um bando de jogadores acomodados, não dá pra gente imaginar o Flamengo não se classificando na Libertadores ou o Flamengo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Mas que tem conselheiro muito preocupado, já fazendo campanha pra saída do Sampaoli, tem, gente. Tem, e o Landim vai ter que ser muito forte agora para aguentar segurar o tranco. Por isso o Flamengo já começa a pensar nos reforços que vai fazer para o meio do ano. Aliás, pessoal, o que está acontecendo hoje no Flamengo é muito uma aposta que os reforços que vão chegar no meio do ano serão suficientes para poder ajudar o time a deslanchar de vez, a encontrar de vez as vitórias que ainda não encontrou nesse ano. Por isso, o Flamengo planeja se reforçar em basicamente todas as posições. Só que algumas posições são prioritárias, outras nem tanto. Por exemplo, o Flamengo quer um meia, o Flamengo quer um ponta-direita, o Flamengo quer 2 jogadores de meio de campo, um para segurar mais a bola, para ser mais na linha defensiva, um primeiro volante, e o outro para fazer o box-to-box. Aliás, eu não me recordo de quem, mas eu leio todos os comentários, e eu vi alguém falando que nós já temos o box-to-box, que é o Igor Jesus. Não, o Igor Jesus não é o box-to-box, o Igor Jesus é para revezar ali com o Thiago Maia, um primeiro volante ali nessa linha. Quem pode ser o box-to-box hoje no Flamengo é o Eric Pulgar, que se apresentou muito bem contra o Racing, jogou muita bola contra o Racing. De repente, o Eric Pulgar pode exercer essa função do box-to-box no lugar do Arturo Vidal, jogando ali com o Everton Ribeiro. Pode ser uma boa, inclusive o Sampaoli está testando opções e o Vidal pode perder a titularidade no jogo de amanhã contra o Atlético do Paraná, justamente para a entrada do Eric Pulgar, tá? Mas, enfim, o Igor Jesus não é o box-to-box que a gente precisa, porque ele é mais defensivo. Ele pode evoluir, ele pode passar um dia a fazer essa função, claro que pode, mas hoje não é a função que ele desempenha, tá? Além dessas 4 posições, o Flamengo quer também contratar um lateral esquerdo, um lateral direito e um zagueiro. Só que essas 3 posições vão ser oportunidades de mercado, como eu falei com vocês no vídeo do Fla Nação VP. Caso apareça jogadores livres no mercado, que aquele empresário muito amigo do Marcos Braz ajude a contratar, sem o Flamengo ter que despender a grana que investiria nas prioridades que estão na linha ofensiva, daí pode ser que o Flamengo traga lateral esquerdo, lateral direito. E outra coisa que eu quero responder, e esse canal aqui é o canal dos números, né? O Resenha Rubro-Negra é o canal pra gente lidar com os números. Muitas pessoas me falam através do WhatsApp, através dos comentários aqui no canal: Fabrício, o Flamengo não tem dinheiro pra caraca, o Flamengo não é o time de R$1 bilhão, então por que o Flamengo não vai lá e contrata o Gonzalo Montiel e acaba com esse problema na lateral direita de uma vez? Gente, o Flamengo é o time de R$1 bilhão de receitas, mas é o time de 900 milhões de reais de despesas. Você, torcedor rubro-negro que nos acompanha, não pode mais fazer esse tipo de confusão, não pode mais ter essa dúvida. O Flamengo tem 1 bilhão em receitas e 900 milhões em despesas. Então, quanto de superávit o Flamengo teve? 100 milhões, 150 milhões, entendem? Não é 1 bilhão, o Flamengo não tem 1 bilhão nos cofres, nunca teve. O Flamengo tem 100, 150 milhões. O Atlético do Paraná teve um superávit de 47 milhões. Então a distância, por exemplo, de superávit, que é o que conta de verdade, superávit é receita menos despesa. O que sobrar, o que você teve de superávit, tá? Então a diferença é grande, 100 milhões, né? Se o Flamengo 150, 47, 100 e poucos milhões de diferença, mas não é uma diferença tão assombrosa pro tamanho do Flamengo e por tudo que o Flamengo representa no futebol sul-americano. Muito resultado de mandos de treinadores embora, né? Eu falei no outro vídeo que tinham sido 10 treinadores nessa gestão, foram 9 treinadores nessa gestão. É treinador pra caraca, a maioria deles receberam indenização. Só o Renato Gaúcho não teve contrato renovado, o Rogério Ceni recebeu indenização, o Dorival Júnior não teve contrato renovado. Quer dizer, o Jorge Jesus saiu porque quis. Todos os outros receberam verbas indenizatórias, que, de certo modo, frearam o Flamengo em algum momento em ter um superávit maior. Então, o Flamengo precisa ficar vendendo jogadores, precisa ficar ganhando títulos ou alcançando metas orçamentárias
para conseguir chegar nesse 1 bilhão de receitas, mas para fazer isso, o Flamengo tem as despesas. Então o Flamengo não é o time de 1 bilhão de reais. Eu queria muito que você, torcedor rubro-negro, entendesse isso, pelo menos vocês que nos seguem, que veem o nosso canal, que o Flamengo nunca teve 1 bilhão de reais na conta. Isso daí é liquidado rapidamente com as despesas que são tão altas quanto. Bom, eu pergunto para vocês o seguinte: você já está impaciente com o Sampaoli, que não tem nem um mês de trabalho ainda? O que vocês acham da movimentação de conselheiros para pedir a demissão de Sampaoli já nesse momento? E amanhã a coisa pode ficar bem pior. Porque se o Flamengo empatar ou perder, ou seja, se o Flamengo não conseguir vencer o Atlético do Paraná, as coisas podem desandar, as coisas podem ficar ruins. A gente pode começar a entrar, ou entrar ou ficar bem mais próximo da zona de rebaixamento. E é claro que eu tenho confiança total na equipe do Flamengo. Aliás, eu e a Mirinha estaremos ao vivo amanhã a partir das 14 horas lá no nosso canal Verdade Vermelho e Preto com pré-jogo, tá? O jogo é às 16 às 14 e nós estamos ao vivo com vocês. É claro que eu tenho confiança na equipe do Flamengo, é claro que eu acho que a gente pode ganhar, mas os números são muito negativos para o Flamengo, independente da época e do treinador que esteve comandando a equipe do Fla. Dos 29 jogos acontecidos lá no Paraná, eu já falei para vocês, são 18 vitórias dos caras, 9 empates e apenas 2 vitórias nossas. Então é assim, é um jogo daqueles pra gente ficar tenso, pra gente ficar nervoso e pro Rodolfo Landim segurar a parada. Então eu passo a pergunta pra vocês. Vocês acham que já tá na hora de contestar o Jorge Sampaoli? Já tá na hora de começar a pensar em trocar de treinador de novo? Vocês sabem que dependendo do que acontecer na Turquia, a galera não vai dar sossego pro Sampaoli, né? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Olha, eu já aproveito para falar para vocês que amanhã tem jogo do Flamengo. Então mandem pra gente aquele vídeo. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo. Pra gente poder colocar nas aberturas dos vídeos de amanhã e também na abertura do nosso pré-jogo amanhã. Valeu? Nação, por enquanto essas são as informações aqui do Resenha Rubro-Negra. Eu volto ao longo do dia com muito mais informações do Mengão queridão pra vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 meu é